Contrato de Casamento é um livro brasileiro escrito por A.C. Nunes e disponível em e-book na Amazon. Ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Play na vinheta. Então, sem mais delongas, porque de longo já basta esse livro. Ele tem 774 páginas, então se você pretende ler, se prepare psicologicamente. Eu não me preparei, eu só comecei a ler. Foi o meu primeiro e-book lido no Olaf, que é o meu Kindle. Olha que coisa linda o Olaf. Vamos começar pelos pontos negativos, então. Nico, sai daí. O primeiro deles e o mais absurdamente gritante é o português. Eu jamais, na minha vida, vi uma quantidade tão absurda de erros de português em tão curto espaço de tempo. E não são coisas sutis, são coisas que até quem não é leitor assíduo, ou mesmo quem não tem tanto conhecimento da língua portuguesa, vai notar. Tipo, porém, se realmente Sofia estivesse grávida, e mesmo que Daniel assumisse, para o Hornet seria inaceitável, e talvez a convivência com o genro e com a filha se tornaria pesada. São 8 vírgulas em uma única frase. Gente, não. Até quem não é bom, você que tá me assistindo aqui não é bom em língua portuguesa, tu notou que tinha alguma coisa errada, né? Confessa. Quem não tem conhecimento nota que isso não pode estar certo. Ali no final, por exemplo, aquelas 3 vírgulas podiam morrer. Seria inaceitável e talvez a convivência com o genro, tipo, não precisa vírgula, morre essas 3 vírgulas. E daí já fica 5, que é menos pior. Só achei que você não deveria ouvir as bobagens que saem daquela boca. Bobagens é plural, então o verbo tem que concordar. Então bobagens saem daquela boca. E tem muitos outros errinhos, assim, absurdos no livro, que tornam a leitura um pouquinho chatinha. Em segundo lugar, temos a repetição de detalhes inúteis que em nada contribuem para a narrativa. E o cachorro do vizinho começou a coar agora. A mesma expressão que ela usou num parágrafo frequentemente tá no parágrafo seguinte, igualzinha. Heloísa ia à frente, quase sendo arrastada por Van Halen, rendendo inúmeras gargalhadas aos demais. A família Gouveia, juntamente com Sofia e Daniel, logo chegou à praia. Heloísa, que quase era arrastada por Van Halen. Oh, qual a necessidade? Tu usou a mesma expressão 2 linhas acima, não precisa repetir ela. Por quê? É só pra encher linguiça, meu Deus! E a repetição acontece o livro todo. E Sofia levantou as pálpebras para encarar um Daniel sorrindo de ponta a ponta, os dentes perfeitamente alinhados e brancos sendo exibidos. Ela deve mencionar que ele tem dentes brancos e alinhados umas 35 vezes pelo menos nesse livro. Eu já entendi. Na primeira vez que tu me falou que ele tinha dentes perfeitamente alinhados brancos, eu já entendi. Não precisa me lembrar a cada 5 páginas. Então essas 700 páginas podia facilmente virar, sei lá, 500, se tirasse toda a enrolação que tem. E por último, nas coisas negativas, como se já não bastasse as que eu já citei, o estilo de escrita confunde muito o leitor. Muitas vezes tu precisa ler, tipo, 3, 4, 5 vezes a mesma frase só pra entender o que ela quis dizer. E muitas vezes, mesmo tu fazendo isso, as frases não vão fazer sentido. Ele a tirou do alcance de seus braços, segurou seu rosto com as 2 mãos. Como assim? Ele tirou ela do alcance dos braços, tá? E segurou o rosto dela nas mãos. Assim, ó, a última vez que eu chequei, quando tu tira alguma coisa do teu alcance, tu não consegue tocar essa coisa, porque ela está fora do teu alcance. Física simples. Novamente, ex e atual se encararam, e é Daniel quem se pronunciou primeiro. Ela oscila muito entre presente e passado. Tipo, cara, escolhe um, os dois não dá. Ou os dois se encararam e foi Daniel que se pronunciou primeiro, ou os dois se encaram e é Daniel que se pronuncia primeiro. Os dois não têm condições. Ao notar sua presença, o homem se pôs a caminhar. Senhora Miller? Indagou o homem para confirmar minha identidade. Aqui do nada ela vai pra primeira pessoa. O livro todo é em terceira. Todo. Exceto por 2 capítulos que tem, que são cada um na visão dos protagonistas. Mas esse não é um desses capítulos. É um capítulo de terceira pessoa e do nada sai minha identidade ali no meio. Tipo, puf. Os cabelos volumosos foram cortados e seu habitual penteado jogado de lado deu lugar à confusão de fios desgrenhados que eram suas madeixas até horas atrás. Aqui, você pode estar se perguntando o que tem de errado ou confuso, pois eu lhe digo, caro espectador, ela não conseguiu dizer o que queria. A cena é uma que o Daniel tá tipo meio bêbado, ele tá todo desgrenhado, tá com os cabelos todos zoados, com a barba feia. E aí nessa cena ele decide que ele vai tomar vergonha na cara e vai botar de novo o penteado de lado, penteado bonitinho, fazer a barba, né? Ficar nos trinques pra mocinha.
Só que, tipo, não é isso que a frase diz. Dar lugar significa ceder, ser substituído por alguma coisa. Então a frase diz que o cabelo bem penteado, jogado de lado, foi substituído, deu lugar aos fios desgrenhados. Quando na verdade na cena acontece o oposto. É os fios desgrenhados que dão lugar ao cabelo penteado. Mas gente, o livro também não é só coisa ruim. Vamos começar nas coisas boas agora, né? A primeira coisa boa que eu tenho pra citar é que o próprio conceito da história já é muito interessante pro nosso século, pro século XXI. De um lado temos a Sophia Miller, que é herdeira de uma das maiores construtoras do Brasil, só que o pai dela era viciado em jogo, fundou a empresa e meio que arranjou com um amigo dele um casamento por conveniência pra filha. Sim, olha o tipo do cara. Vendeu a filha pra não perder a empresa. Então a filha vai se casar com o filho do amigo dele, pro amigo dele dar dinheiro pra ele pra salvar a construtora. Do outro lado temos Daniel Miller, herdeiro do Império Swiss Chocolate, que é uma empresa de origem suíça. E o pai dele morreu, ele vai herdar as coisas, mas só se ele se casar. Ou condição do testamento é que ele se case. Sofia foge do noivo, né, porque ela não quer casar com o carinha lá, porque ela não gosta, e é só por dinheiro, basicamente o pai dela vendeu ela. E Daniel precisa de uma esposa de conveniência pra ganhar a herança, porque ele não gosta da ideia de se casar, porque ele só gosta de sexo casual e essas coisas. Então o que acontece? Eles se encontram, e aí é óbvio que dá muita merda, né? E segundo, uma coisa que eu achei muito boa é que tem resolução das histórias paralelas. O legal é que a autora não descarta os personagens coadjuvantes quando eles cumpriram seu papel na história. Ela dá um fim pra eles. Ela tem uns capítulos bônus no final do filme, onde o carinha que era pra casar com a Sofia por dinheiro lá, ele tem um fim. Onde a vilã da história tem um fim. Então ela não simplesmente descarta esses personagens e deixa, tipo, a Deus dará. Ela dá um fim pra eles. Isso eu achei muito interessante, porque em vários livros que eu já li, depois que o vilão cumpriu o seu papel, ele some, né? Tipo, dane-se, ninguém quer saber o que aconteceu com ele. Ou dos personagens coadjuvantes, tipo, a mocinha tá lá com o cara errado, aí vai lá pro príncipe encantado, o que aconteceu com o cara errado? Então é interessante saber o que aconteceu com os coadjuvantes. E por último, o livro vai muito além do final feliz. Em muitos livros que eu já li, o final se dá no momento que, tipo, mocinha e mocinho se beijam, ou alguma coisa assim. Então no momento do Felizes para Sempre, ele acaba o livro. E o contrato de casamento vai um pouco além. Ele mostra um pouquinho mais depois daquele Felizes para Sempre, mostra então a vida feliz, a rotina do dia a dia, né? Aquela felicidade, mas não, pera. Será que, né, aquela vilã saiu mesmo da história? Será que ela não volta, né? Não sei, na verdade, se é final feliz. Então tem um final feliz, mas daí meio que umas outras merdas acontecem. Então é legal, porque quando tu pensa que tipo, não, aqui tá acabando o livro, não tá acabando não. Então isso dá uma sensação legal também. Resumindo então, vale a pena ler? Vale se você não for uma pessoa chata pra erros de português e nem se incomode com essas partes meio confusas da escrita da autora. Eu me incomodei bastante, que eu sou meio, assim, um pouquinho chata com português. Mas eu jamais largo um livro no meio, por mais chato que seja, então eu terminei de ler. E eu fiquei feliz que eu terminei de ler, porque o final realmente é muito bom. E esses capítulos bônus que eu mencionei são um presente pra quem tá lendo, pra saber a conclusão, né, dos outros personagens coadjuvantes. Então vale a pena ler. Se tu conseguir não se irritar muito a ponto de largar a leitura com esses erros de português, tu vai ter uma surpresa no final e vai ser bem legal. Então é isso, fica aí a minha avaliação do livro Contrato de Casamento. Tem o número 2, eu vou ver se eu crio coragem de ler, porque, né, sendo que é da mesma autora, pode ser que seja, né, na mesma linha os erros de português, e eu sou muito chata com erro de português. Então não sei se eu vou me animar a ler, vou tentar. Se eu ler, eu falo aqui. E me segue nas redes sociais, dá um like nesse vídeo se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, vai ter mais vídeos. Não prometo que vai ter vídeo toda semana, porque eu sempre gosto de trazer alguma coisa que vocês gostem, alguma coisa que vai incrementar na vida de vocês, uma indicação de um filme, uma indicação de livro, alguma coisa que vai ser legal. Então, talvez alguma semana eu não vou ter ideia, mas eu vou fazer o possível pra ter vídeo toda semana, tá? Eu vejo vocês semana que vem.